Gravando, presidente. Obrigado, Oswaldo. Bom dia a todos. Sou Ramon Arnone, estou interinamente na presidência da Quinta Câmara de Julgamento nessa data, 19 de nove de 2024. Estamos presentes eu, Ramon Arnone como presidente, Dr. Henrique Lima Leite substituindo o Dr. Marco Teixeira, doutora Sulamita Spiskowski, Dr. Luiz Roberto Erhard. Estamos na sessão do dia 19 de nove da Quinta Câmara de Julgamento. Vamos dar início à sessão. Na ordem de julgamento, consta pedido de sustentação oral no processo 445-685, autuado Ouro Fino Saúde Animal. Está presente para a sustentação oral a doutora Ana Carolina de Castro Mendes. Doutora Ana, se puder, por gentileza, eu pergunto se a senhora dispensa a leitura do relatório, é um processo de minha relatoria, ou gostaria da leitura do relatório? Dispenso, Dr. Ramon. Obrigado. Eu vou fazer uma breve leitura do relato da acusação e, em seguida, lhe passo a palavra para a sustentação oral. Trata-se de um auto de infração composto de 4 itens de acusação. O item 1 é deixar de pagar ICMS referente à escrituração de notas fiscais em operações consideradas como tributadas, com aplicação da alíquota incorreta de 4% nos termos da resolução do Senado Federal número 3 de 2012. Os itens 1, 2 e 1, 3 são relativos à consideração de operações tributadas como não tributadas, por entender o contribuinte, segundo a fiscalização, tratar-se de mercadorias não submetidas ao requisito de isenção do artigo 41, inciso 1 do anexo 1 do RICMES. E no item 2.4, trata-se de crédito indevido de ICMS decorrente de escrituração de crédito de energia elétrica, em hipóteses não permitidas segundo a fiscalização pela legislação tributária do Estado de São Paulo. Essas são as acusações, doutora Ana. Eu lhe passo a palavra por 15 minutos, podendo ser prorrogados a depender da complexidade do caso. Tenha a palavra, fica à vontade. Obrigada. Primeiro, eu gostaria de cumprimentar o presidente interino dessa sessão, os demais julgadores, a senhora representante fazendária. Bom, como bem relatou o Dr. Ramon, esse é um auto de infração que contempla 4 itens, 3 de falta de pagamento do ICMS e 1 de acusação de acreditamento indevido. É um caso com vários detalhes importantes. Eu vou tentar ser o mais objetiva possível na minha sustentação, mas ainda assim eu peço um pouco de paciência dos senhores, porque os detalhes realmente são importantes. Para fins de didática, eu vou segregar a minha sustentação segundo cada tipo de acusação. Então, aqui a gente tem o primeiro item, ele trata da falta de recolhimento do imposto em operações interestaduais com o produto 5-ECG. O fisco entende que a aplicação da alíquota de 4% do imposto, que está prevista na Resolução 13 de 2012 do Senado Federal, ela foi feita de forma equivocada. Aqui, a aplicação dessa alíquota de forma muito resumida, ela depende do cumprimento de alguns requisitos. Um deles é que o produto objeto da operação ele não esteja elencado na lista CAMEX, que é a lista de bens sem similar nacional. O fisco entende que esse produto 5-ECG ele estaria rolado na lista CAMEX. O primeiro ponto de relevância é a falta de motivação do auto de infração. A empresa classificou o 5-ECG na posição 30043815, que é destinada a medicamentos. Essa posição não está elencada na lista CAMEX, de fato. Mas o auto de infração, ele parte da acusação de que o produto está, sim, elencado na lista CAMEX. Mas ele não traz ali nenhum esclarecimento mais específico ou nenhuma elucidação, ainda que breve, sobre esse critério. Ele não indica, por exemplo, qual a posição que ele entenderia aplicável ao 5-ECG, se é esse o critério, ou tampouco se manifesta sobre a classificação fiscal adotada pela empresa.
a carência nessa motivação, ela foi reconhecida, inclusive, por um voto que foi proferido nesse mesmo caso, numa sessão anterior, pelo doutor Galderize. O doutor Galderize afirmou categoricamente que esse é um caso que precisaria de um relatório circunstanciado, o que não se verifica, e que o trabalho fiscal ele não tem a qualidade técnica que é necessária. Então, a falta de motivação ela é clara, o auto de infração é nulo, a empresa ela se defendeu, mas se o auto de infração tivesse sido motivado da forma devida, ela poderia ter se defendido de uma forma melhor. Já em relação ao mérito, a aplicação da alíquota, ela se justifica quando a gente analisa a própria classificação, as próprias características, né, do Sincro ECG. A empresa, ela adotou uma classificação 3004 voltada a medicamentos, e depois de diversas manifestações apresentadas nesse caso pela autoridade fiscal, ficou claro que o Estado entende que o produto estaria classificado numa posição 2937, que é destinada a hormônios e não medicamentos. Então, no fim do dia, o fisco promoveu uma reclassificação fiscal sem deter a competência para tanto. É de conhecimento notório, tanto desse órgão julgador quanto do órgão consultivo, né, da Secretaria da Fazenda, que a competência para dispor sobre a classificação fiscal é da Receita Federal do Brasil. E aqui, no caso, tem um detalhe importante, que é o seguinte: a empresa importa, né, também o 5CG, e algumas das suas importações elas já foram parametrizadas no canal amarelo, né, que é um canal de conferência aduaneira que impõe uma verificação documental mais criteriosa em relação, inclusive, às questões de classificação fiscal. E mesmo quando o produto foi classificado, foi parametrizado nesse canal amarelo, a Receita liberou a mercadoria. Isso significa que, ainda que tacitamente, a classificação fiscal adotada pela empresa ela foi validada. Passada essa questão preliminar, em relação à própria característica técnica e questões de classificação fiscal, a autuação também é improcedente. Basicamente, o ponto central aqui é o 5-ECG, ele se classifica como um hormônio ou como um medicamento? Em relação à posição da empresa, né, que seria o medicamento, a 3004-3915, ela abrange medicamentos preparados para fins terapêuticos ou profiláticos, que são acondicionados para venda retalho e que contenham um hormônio, no caso, o hormônio gonadotropina sérica, portanto, se trata de uma mistura. Já a posição defendida pelo fisco, né, 2937, ela abrange só hormônios puros. Inclusive, quando a gente lê as notas da NEST em relação a esse capítulo, ela prevê uma hipótese de exclusão bastante clara. Ela exclui do capítulo 29 os medicamentos que são voltados para fins terapêuticos ou profiláticos, que são acondicionados para venda retalho e que estejam enquadrados na posição 3004. O ponto fulcral, então, é justamente a diferença entre hormônio e medicamento e como aplicar isso para o caso do 5-ECG. De uma forma bastante simplista e objetiva, os medicamentos, na sua conceituação, eles têm por finalidade prevenir ou tratar alguma enfermidade, mas eles não criam funções básicas do organismo. Eles podem apenas acelerar ou reduzir algumas reações bioquímicas, mas eles não criam. Já os hormônios, eles são substâncias que são produzidas por algumas glândulas específicas e que atuam em órgãos para criar funções básicas. Aqui, senhores, o 5-ECG é um produto que é destinado para fins terapêuticos ou profiláticos e visa a melhora da capacidade ovulatória em processos de inseminação artificial de fêmeas bovinas, ou seja, ele não cria função nenhuma, ele potencializa, ele melhora uma função já existente. Além disso, ele é uma mistura, porque além do hormônio, ele contém o hormônio, ele possui outros elementos que a gente chama de recipientes. Esses elementos eles são voltados, né, para garantir a estabilidade e manter a estrutura química do hormônio. Então, eles possuem funções individuais no composto do medicamento. E além disso, o 5-CG é acondicionado para venda retalho.
Então, aqui, se a gente analisa pelo critério da competência do fisco estadual, ou se a gente analisa pelos próprios critérios técnicos, fato é que a autuação ela não se mantém, não se justifica. Agora, aqui, passando para os itens 2 e 3, eu vou pedir licença para tratar em conjunto desses itens, porque eles partem do mesmo critério em relação ao mesmo produto. Um é falta de recolhimento do ICMS, outro é falta de recolhimento do ICMS-ST nas mesmas operações. Basicamente, o fisco ele traz uma acusação aqui de utilização supostamente indevida de um benefício fiscal, benefício previsto no convênio 100 de 97, internalizado à legislação do Estado de São Paulo, ali no artigo 41, inciso 1 do anexo 1 do regulamento. As operações praticadas pela empresa foram realizadas com o produto CB30, que é um germicida, e o fisco afastou a isenção que foi aplicada pela empresa em suas operações. Basicamente, o que é importante aqui é o seguinte: a norma que foi estabelecida por meio do convênio ser internalizada por meio do artigo 41 no anexo 1 do regulamento, ela visa, em uma visão macro, beneficiar operações que foram concebidas e que tenham por destino efetivamente o setor agropecuário. O fisco, nesse caso, sustenta que o CB30 ele seria um mero desinfetante de uso geral, e por isso ele não se enquadraria nesse benefício, ele não teria ali o destino agropecuário. Ele traz uma visão restritiva, e ele parte do fato de que o produto supostamente poderia ser aplicado em setores diversos, né, do setor agropecuário. E ele se apega, para tanto, há uma expressão que está no convênio 100 e foi replicada na legislação, que diz o seguinte: vedada a sua aplicação do benefício quando dado ao produto destinação diversa. O primeiro ponto é o seguinte: ainda que se pudesse cogitar a utilização do benefício do produto em questão em outro setor, no uso geral, distinto da agropecuária, esse fato por si só não afastaria o benefício. Quando o convênio 100 ele traz esse termo vedada a sua aplicação, quando dado ao produto destinação diversa, o próprio convênio admite que o produto possa ter outra aplicação, mas que, quando efetivamente destinado ao setor agropecuário, ele será beneficiado. Então, mas independente dessa visão restritiva do fisco, fato é que, quando analisadas as características do CB30, não há outra conclusão possível a não ser de que é um produto efetivamente destinado ao setor agropecuário. E sobre isso, a recorrente trouxe provas contundentes. Primeiro, a bula do produto, que, embora o fisco tente deturpar um pouco a sua aplicação, ela é expressamente voltada para a destinação rural, ela indica expressamente essa destinação. Todas as indicações ali dessa bula, ainda que um pouco genéricas, elas devem ser compreendidas no contexto para o qual o documento é voltado, que é a utilização em ambiente rural. E o segundo ponto é que o produto ele tem registro no Ministério da Agricultura. Por questões regulatórias, se o produto não fosse voltado para o setor agro, ele não poderia ter registro perante o MAPA, mas sim perante o seu órgão regulatório competente. Esse posicionamento ele foi bem analisado e ele foi acatado, a jurisprudência desse tribunal a respeito deste mesmo produto, neste mesmo tipo de operação, ela já está pacificada. Eu não vou trazer aqui quais são os processos efetivos, mas eles estão mencionados tanto no recurso da recorrente, quanto nos memoriais que foram acostados em duas oportunidades nesse processo. Então, seja por uma perspectiva, seja por outra, os itens 2 e 3 também não procedem. Agora, passando aqui para o item 4, que é o único item de acusação de creditamento indevido. Essa acusação decorreu da apropriação de crédito em aquisições de energia elétrica pela recorrente, que foram destinadas ao seu setor industrial. Essa energia elétrica ela foi adquirida em ambiente de contratação livre de empresas comercializadoras, e à época das operações, elas se sujeitavam à sistemática de substituição tributária do imposto que estava prevista ali no artigo 425 do regulamento. Então, esse artigo, ele dispunha que as notas fiscais emitidas pela empresa comercializadora em ACL
não deveriam conter o destaque do imposto. Esse destaque deveria vir nas notas fiscais emitidas pela distribuidora em relação que documentavam, né, as mesmas aquisições. Qual é o problema desse item? A empresa, ao invés de lastrear os seus créditos nas notas fiscais que tinham destaque da empresa distribuidora, ela lastreou seus créditos nas notas fiscais emitidas pela empresa comercializadora. O fisco entendeu que o crédito tributário, ele tinha um problema, o crédito, desculpa, de ICMS, ele tinha um problema ali de ordem formal e ele questionou o crédito inteiro, exigiu a título de imposto. Como bem dispõe o artigo 425, nessa operação, nessas aquisições, a empresa, as notas fiscais emitidas pela empresa comercializadora, ela faturou a quantidade total de energia elétrica específica dessa operação e a nota fiscal emitida pela empresa distribuidora, ela indicou uma quantidade, não só a quantidade da empresa comercializadora, mas a parcela da energia elétrica fornecida pela própria distribuidora. Então, ela tinha uma quantia um pouco maior, mas o destaque foi feito sobre tudo. O importante é o seguinte: o valor do crédito que foi apropriado com base nas notas fiscais da distribuidora, ele se ateve apenas à parcela da energia elétrica fornecida pela própria distribuidora. O valor do crédito relativo ao destaque à energia fornecida pela comercializadora, ele foi apropriado com base na nota fiscal da comercializadora. Não houve aproveitamento do crédito em duplicidade. Então, isso significa que, independente das questões formais, o crédito apropriado em relação à energia da comercializadora, ele é legítimo. Inclusive, ele está disciplinado pelo artigo 272 do regulamento. Realmente houve destaque do imposto sobre essas aquisições, ainda que pela empresa distribuidora. Não houve, de novo, não houve aproveitamento de crédito sobre as notas fiscais emitidas pela distribuidora em relação à energia da comercializadora. Inclusive, na maior parte dos períodos, se a gente considerar o crédito inteiro, ele é inferior ao que a empresa teria direito se ela tivesse se apropriado apenas com base nas notas fiscais emitidas pela empresa, distribuidora. Então, a única conclusão possível é: não houve crédito indevido. Se teve algum equívoco, ele foi de natureza meramente procedimental. E aqui, o que se impõe de uma forma muito clara é a necessidade de aplicação, no contexto do lançamento, do artigo 150, parágrafo 3º do CTN, que determina que, no exercício do lançamento, a autoridade fiscal analise a escrita do contribuinte como um todo e lance só o que se verificar de saldo. Como não haveria saldo, não haveria que ter lançamento. Então, sobre esse ponto, a exigência também não é legítima. A recorrente ela traz ali também algumas outras questões subsidiárias, como a operação de saldo credor e a aplicação do 527A, que corroboram a insubsistência do item 4. Então, novamente, para o item 4, existem diversas questões que fazem com que o auto de infração deva ser cancelado. Eu trago aqui apenas uma questão preliminar até, mas que eu deixei para o fim da sustentação, que é uma existência de decadência, principalmente ali em relação ao item 1. Quando a gente aplica o artigo 150, parágrafo 4º, a gente verifica que uma parcela do crédito tributário está decaída. E aqui, a aplicação do 150, parágrafo 4º é a medida que se impõe porque houve recolhimento parcial. A própria acusação parte do pressuposto de que o recolhimento do imposto foi insuficiente à alíquota de 4%. Então, se houve recolhimento parcial, não há dúvida sobre a aplicação do 150, parágrafo 4º, e nos termos da jurisprudência da STJ, também da operação da decadência ali em relação à parte do período. Essas são as minhas razões, com base nelas, eu peço provimento de recurso, cancelamento integral do auto de infração e eu me mantenho à disposição, caso os senhores tenham alguma dúvida. Obrigado, doutora Ana Carolina. Na primeira oportunidade que o processo veio à votação, naquela oportunidade na 10ª Câmara de Julgamento, sob a relatoria do Dr. Galteize, foi solicitado o pedido de vistas pela representação fiscal. Motivo pelo qual eu pergunto, doutora Aline, a representação fiscal trouxe as vistas referentes a esse pedido?
Na verdade, não foi trazido, porque, como não vai ser considerado o voto do doutor Galderize, então a vista teria que ser em relação ao voto do relator, né? Então, é, na verdade, não vai ser apresentado agora. Perfeito. Doutora, tem algum esclarecimento para ser feito preliminarmente? Eu volto. Não, não, prefiro falar depois. Obrigado. Doutora Ana, eu tenho um esclarecimento de fato. A doutora cita, referente ao item 1 da acusação, é, que a mercadoria ela foi objeto de fiscalização pela Receita Federal, tendo passado pela fiscalização sobre código amarelo, né? Nos autos, especificamente, existe a declaração de importação, mas não consegui localizar essa informação de que houve a tratativa dessa mercadoria pelo código amarelo, pelo canal amarelo. Doutora, poderia me indicar nos autos onde está essa informação, além das alegações de defesa e de recurso ordinário, por favor? Claro, doutor Ramon, eu preciso só de um minuto para localizar aqui a declaração de importação e eu volto a te falar, pode ser? Pode ser. Doutora Lina, enquanto isso, na medida em que houve o pedido de vista, eu preciso que, para registrar o meu voto, a representação confirme a vista ou no EPAT. Deu certo? Sim, deu certo. Doutor Ramon, eu estou com um problema no meu PDF. Eu vou pedir para o senhor seguir com o voto e, se for o caso, o senhor converte em diligência que a gente indica especificamente as páginas, pode ser? Doutora, eu agradeço, mas assim, não é motivo para conversão de diligência. Não, claro, eu entendo. É que, na verdade, assim, eu já trouxe o voto, né, e eu cito essa informação, mas eu não consegui corroborá-la através de uma indicação de material probatório nos Uhum, seus documentos. Então, eu vou considerar que não existe, tá? Esse material entendo. probatório e vou proferir o voto considerando essa informação. Tá bom.
Oswaldo, eu te pedi o auxílio nesse momento pelo seguinte motivo. É, existe no EPAT aqui a possibilidade de alterar o voto do relator, correto? E aí eu peço para alterar o voto do relator, ele abre o voto para mim, mas como voto de preferência. Tá correto esse procedimento? Eu redijo como preferência, é isso mesmo? Oswaldo? Oi, presidente. Você ouviu meu questionamento? Não? Não, eu estava ouvindo a sexta aqui, o senhor poderia repetir, por favor? Claro, claro. É o seguinte, como houve voto de relator já proferido numa sessão anterior, abre a opção para mim aqui no EPAT para que eu faça a alteração do voto do relator. Quando eu faço essa abertura de voto para o relator, de alteração de voto, ele abre para mim alterar, né, para eu alterar meu voto, mas na verdade ele abre como uma preferência. Está correto esse procedimento? Eu redijo como preferência mesmo? O relator é o doutor Galderizi anteriormente, né? Isso, doutor Rodrigues era o relator. Eu acho que vai ter que devolver para o EPAT para eles arrumarem isso, presidente. Porque Tem que senão o senhor devolver, vai estar alterando ele como relator ainda, não o senhor. porque vai estar constando ele como relator, é isso? É, Entendi. Então eu não posso registrar meu voto como preferência. pode até tentar ver se passa, mas eu acho que vai ficar ele como relator, o senhor como juiz de preferência, não o relator original, o atual do processo. E aí, eventualmente vão ter cinco, embora de qualquer forma conste isso, vão ter 5 votos eventualmente no processo, é isso? Seria isso. Pode dar problema no Seria quórum, isso. né? Isso. Correto. Então, doutora Aí Ana, eu teria que vou. devolver lá para o EPAT para eles corrigirem isso. Correto. Doutora Ana, eu vou pedir, Vênia, a sua presença, então, em decorrência desse problema aí que só foi constatado agora na abertura do voto, eu vou devolver o voto para o relator, vou devolver o processo para o relator e encaminhar para a equipe de suporte do EPAT para resolver essa questão da relatoria, porque para mim aparece como se meu voto fosse de preferência e não um voto de relatoria. Então pode ocasionar algum problema na computação do quórum. Então, eventualmente, assim que for resolvida a questão pelo suporte do EPAT, eu devolvo o processo à pauta e a senhora vai ser intimada dessa devolução. Tudo bem? Então, ótimo, doutor Ramon. Só uma dúvida, então, a sustentação oral que eu fiz fica registrada já agora ou eu faço de novo no retorno? Ela fica registrada, doutora, mas eventualmente, se esse processo voltar à pauta fora da oportunidade em que o doutor Henrique estiver aqui, ou o doutor Marco estiver na presidência, provavelmente, a gente garante, lógico, estou falando por mim, mas quem decide é o presidente da oportunidade, mas vai ser garantido ou esclarecimento de fato ou uma nova oportunidade de sustentação oral em decorrência da alteração da composição da Câmara. Mas aí fica a critério do presidente da sessão, correto? Claro. Então, em decorrência desse problema técnico do empate, eu vou devolver o processo ao relator e para trazer numa outra oportunidade. Eu agradeço a presença, doutora Ana. Fique à vontade para continuar na sessão. Se quiser sair, também fique à vontade. Agradeço, doutor Ramon. Vou pedir licença para me retirar. Desejo um bom dia para todos. Obrigado. Referente ao processo 445.685 da Ourofins Saúde Animal, está encerrado, devolvida a relatoria para a solução de problemas técnicos do EPAT. Na sequência, gostaria de confirmar se a doutora Gabriela Lins está presente pela Companhia Brasileira de Distribuição, doutora Gabriela. Bom dia, presidente. Bom dia. Vamos passar então ao próximo processo 4.144.491, Companhia Brasileira de Distribuição, cujo relator, Dr. Luiz Roberto Erhard. É um recurso misto
E, de antemão, questiono a doutora Gabriela se ela abre mão da leitura do relatório ou faz questão da leitura. Abro mão. Obrigado. Doutor Luiz, então lhe passo a palavra para uma breve leitura das acusações. Obrigado, presidente. É uma única acusação. Diz o fisco que deixou de pagar o ICMS-ST no valor de 1.800.000 relativo ao mês de julho de 16, conforme demonstrativo abaixo, na qualidade de subsídio tributário nos termos do artigo 426-A, conforme determinado pelo regime especial do processo tal, relativamente à entrada de mercadorias oriundas de outra atividade da federação. Esse é o resumo da acusação. Uma diferença de recolhimento do regime especial de mercadorias advindas de outra unidade da federação. Obrigado, doutor Luiz. Doutora Gabriela tem a palavra por 15 minutos. Muito obrigada. Primeiramente, gostaria de desejar uma excelente manhã a todos. Agradecer a oportunidade de mais uma vez estar na Câmara. Serei o mais breve possível. Essa autuação é de 9/8 de 2021. Como já muito bem adiantado, ela tem um item e, após a apresentação da defesa administrativa pelo contribuinte, houve uma decisão da DTJ que reconheceu a decadência parcial do crédito tributário e afastou a cobrança de notas fiscais que foram juntadas às folhas 245 a 274, além de redução percentual da Selic. Foram opostos recurso ordinário e recurso de ofício, e em 23/10 de 2023 foi proferido um acórdão que anulou a decisão de primeira instância para que fossem reanalisados os fatos, e novamente a DTJ proferiu uma decisão em fevereiro de 2024, reconhecendo a decadência de documentos fiscais emitidos anteriormente a 9/8 de 2016, aplicou a súmula TIT número 10, revisada também com relação à Selic, mas deixou de analisar as notas fiscais que foram juntadas às folhas 245 e 274. Além disso, também não analisou o argumento com relação à cobrança pelo artigo 426A. Então, primeiro, né, com relação à decadência, ficou demonstrado que essa notificação foi realizada apenas em 9/8 de 2021 e, por causa disso, na verdade, a decadência ela deveria ser integral, de acordo com o 150, parágrafo 4º do CTN, ou seja, com todos os fatos geradores ocorridos especificamente antes de julho de 2016. Além disso, demonstrou-se na defesa que a cobrança dessa suposta diferença de CMS-ST apurado em julho de 2016, ela foi com base no 426A do Regulamento CMS de São Paulo, e essas operações dizem respeito à aquisição de mercadorias, onde o imposto já foi retido pelo armazém geral, localizado ou no Rio de Janeiro ou em Amazonas, com operações com televisores, a maioria deles, né? Então, como já houve a retenção, porque a efetiva circulação de mercadoria ocorreu quando da saída do armazém geral, não haveria o porquê a recorrente recolher esse CMS-ST. Essas informações foram totalmente ignoradas pela essa segunda decisão. E, além disso, então, assim, quem recolheu esse CMS foi o operador logístico que se encontrava ou na Zona Franca de Manaus ou em algum outro estado, uma operação com televisor. Então, é uma operação triangular. Além disso, e deixando bem claro que todas essas informações estão devidamente, né, apontadas na informação das notas fiscais, e trouxemos joguinhos onde corroboram essa operação triangular. Além disso, também é importante se considerar que sequer essa autuação poderia existir, porque ela tem como código infringido o 426A, que é o recolhimento antecipado pelo Estado de São Paulo
que, como sabemos, é uma norma infralegal que não tem respaldo na lei estadual. Então, por isso, não deveria existir a cobrança, inclusive com base no tema 456 do STF, onde foi decidido que a norma infralegal não pode alterar o momento do fato gerador, assim como ocorreu aqui no estado de São Paulo. Inclusive, o estado de São Paulo era amicus curiae no tema 456, por saber a deficiência da sua legislação, e também, inclusive, a recorrente tem a seu favor um mandado de segurança ajuizado, sabendo que poderia encontrar problemas, né, de aplicação do quanto decidido no tema 456 do STF, onde foi decidido, inclusive com trânsito em julgado no ano de 2021, que não deve se submeter ao recolhimento do 426A, uma vez que é ilegal e inconstitucional. Então, só gostaria de chamar a atenção para esses pontos, também pedir o não provimento do recurso de ofício, uma vez que, além de haver a decadência parcial, existe a decadência integral nesses autos. Muito obrigada. Obrigado, doutora Gabriela. Eu devolvo a palavra ao doutor Luiz para proferimento do voto. Só um segundo que eu vou registrar o voto. Está habilitado, doutor Luiz. O voto já aparece, doutores? Já aparece, doutor Luiz. Tá registrado. Eu vou passar a leitura no parágrafo 10. Aliás, parabenizo a doutora Gabriela pela apresentação. Ela me poupou trabalho na medida que ela apresenta diversos temas que foram lançados pela defesa que não foram analisados pela decisão de piso. Então, ela mostrou até uma certa complexidade dos temas trazidos que não foram sequer mencionados decisão de primeira instância, em face da imprecisão e falta de clareza dos efeitos da decadência ali reconhecida, além de não ter sido enfrentado o mérito da defesa e o exame de provas tempestivamente produzidas, caso mantido algum crédito fiscal. Com relação à decadência, há de ser relembrado que o auto de infração trata exclusivamente dos possíveis fatos geradores ocorridos apenas no mês de julho de 16, se não vejamos a acusação. Aí eu transcrevo a página 1. A decisão de piso reconheceu que a decadência atingiu parte do auto de infração, cujas razões de decidir foram assim expostas. Aí eu transcrevo os parágrafos 13 ao 15, onde ela reconhece a parcial decadência, dando como data de corte 9 de agosto de 16. A respectiva ementa sintetiza tal conclusão conforme abaixo. Aí ela reduz o crédito tributário. Em resultado da simples leitura da decisão, constata-se que, em tese, uma parte do auto de infração foi anulada pela decadência e outra mantida rígida, razão pela qual o crédito fiscal somente foi reduzido. Por conta dessa decisão, subiram os autos com recurso ordinário, folhas tais, recurso de ofício, acompanhado do parecer da outra representação fiscal, folhas tais. Acontece que toda acusação está restrita ao mês de julho de 16, ou seja, data anterior a 9 de agosto de 16, data essa em que, definido pela decisão de piso, o alcance a partir do qual o crédito fiscal não estaria caduco. Logo, se toda acusação está alicerçada no período declarado caduco,
o resultado da decisão deveria ter seguido para provimento da defesa e cancelamento integral do auto. Porém, foi declarado parcial provimento, reduzindo a cobrança. Por consequência, esse julgador não conseguiu identificar a matéria tributada remanescente a ser ordinário. Um juízo, tudo ali afetado pela decadência nos termos da decisão de piso. Em outras palavras, a decisão de piso não é clara no que tange às operações realizadas pela recorrente, que espelhariam documentos fiscais emitidos depois de 9 de agosto de 16 para justificar o parcial provimento da defesa e parcial manutenção da acusação, agora reduzida em tese. Cabe esclarecer que a decisão de piso transpira realmente ter entendido pela manutenção parcial, uma vez que os parágrafos 18 ao 21, o julgador singular declarou ser correta a atualização da base de cálculo da multa e nos parágrafos 22 a 26 determinou a redução dos juros ao patamar da Selic. Nesse contexto, relembrando que os parágrafos 13 ao 16, o julgador fiscal tratou a decadência, todo o exame de mérito do feito, em resposta à defesa de folhas 151 a 181, carreada com documentos de folhas 182 a 274, foi resumido no parágrafo 17 nos seguintes termos. Então, toda a síntese da defesa, que foi resumida na sustentação oral, brilhante, apresentada aqui, o julgador tributário só escreveu: saliente-se por oportuno que, a despeito da diligência promovida às folhas tais, a autuada não logrou êxito em comprovar o recolhimento de CMS relativo ao restante do trabalho fiscal. Essa foi toda a decisão. Pareceu. Estão me ouvindo, né? Doutor Luiz, está cortando assim, em pequenos momentos. Eu não sei se talvez eu fechar a câmera para encerrar a leitura do voto e depois a gente retoma para. Pode ser. Às vezes o peso Ele deu uma travada aqui. Eu vou fechar a câmera, então. no início do seu voto e alguns pequenos pedaços. Mas, bom, eu vou seguir, está acabando. Logo, pedindo vênia aos que discordam, caso tenha remanescido algum crédito fiscal não decaído, este julgador não poderia examiná-lo sob pena de supressão de instância, na medida em que a decisão de piso não analisou os argumentos e provas produzidas pela recorrente, não enfrentando o mérito, o que, em minha visão, não pode apenas o parágrafo 17 da decisão de piso ser considerado como decisão fundamentada de mérito. Travou. Não, voltou. Assim, não restam alternativas senão declarar nula a decisão de primeira instância, determinando o retorno dos autos à delegacia para novo julgamento, de forma a aclarar os efeitos da decadência ali reconhecida, bem como, em sendo mantida alguma parcela, para que haja o adequado julgamento de mérito, com apreciação das alegações e provas produzidas pela defesa, sob pena de ofensa ao contraditório e ampla defesa das partes, além de violar o princípio do duplo grau de jurisdição. Por efeito, diante da nulidade da decisão aqui declarada, o recurso ordinário fica prejudicado. Diante do exposto, conheço o recurso de ofício, dando-lhe integral provimento para anular a decisão da delegacia, por conta da obscuridade dos efeitos da decadência reconhecida, bem como a ausência de exame de mérito e provas produzidas pela defesa, determinando-se o retorno dos autos à primeira instância para a realização de novo julgamento. Em decorrência da anulação da decisão de piso, não conheço o recurso ordinário por restar prejudicado seu objeto. É como voto, presidente. Obrigado, doutor Luiz. Eu questiono aos colegas, a doutora Aline, se houve algum prejuízo no entendimento. Me parece que ficou claro as conclusões e os fundamentos do doutor Luiz, né? Apesar dessas pequenas interrupções. Algum prejuízo ao entendimento? Doutora Gabriela ficou correto? Doutora Aline, a representação. Obrigado. Doutora Aline, a representação fiscal tem alguma consideração? Não, não tem nada. Doutor Sulamito, doutor Henrique? Encerrar debates. Verificando o quórum. Iniciando a votação.
Encerrando a votação. Doutora Gabriela, então, no processo 444.491, de relatoria do Dr. Luiz, prevaleceu o voto do relator por unanimidade no sentido de anulação da decisão anterior, para que outra fosse proferida analisando as questões que o Dr. Luiz aqui indicou. Feito, Doutora, muito obrigada. Fica à vontade se quiser permanecer, ou se quiser também sair, fica à vontade. Vou me retirar, muito obrigada. De nada. Logo, então. Dando continuidade, eu anuncio a pauta do processo 441.598, Itaequara Alimentos S.A., em recuperação judicial, de relatoria da doutora Sulamita. Não consta para mim nenhum pedido de sustentação oral. Então, de imediato, ele passa a palavra, doutora Sulamita, para uma breve leitura das acusações, proferimento do voto. Eu vou ler, eu disponibilizei o voto ontem e eu já registro. As infrações são algumas infrações aqui. A gente está falando de 7 infrações, 8 infrações. Não, 10 infrações no total. Bom, é deixar de recolher ICMS, né? A alíquota de 18%, por guia ou documento de recolhimento especial entre os meses de maio e dezembro de 2017, no valor de R$ 1.639.640,53. A infração 2, acreditou-se indevidamente ICMS no montante de R$ 13.726,53 no período de janeiro a dezembro de 2017. O terceiro item, acreditou-se indevidamente ICMS no montante de R$ 24.448,71 no período de janeiro a dezembro de 2017. O quarto item é acreditamento indevido também, no montante de R$ 27.724,75. O quinto item acreditou-se também devidamente no valor de R$ 1.971.648,71 no período entre abril e junho de 2017. O item 6, acreditou-se indevidamente também do ICMS no valor de R$ 868.012,12 no período entre abril e dezembro de 2017. O item 7, acreditou-se também devidamente nos valores de R$ 772.074,95 no período de janeiro a dezembro de 2017. O item 8 também, na verdade, o item 8 já é falta de escrituração do imposto no período de janeiro a dezembro de 2017. E o item 9, também falta de escrituração de pagamento do imposto no período de janeiro a dezembro de 2017, relativo ao recebimento de serviço de transporte.
E, por fim, o item 10 é falta de pagamento do imposto no valor de R$ 2.088.143,15 relativo ao ano de 2017, conforme demonstrativos. Então, a gente está falando de várias infrações e de recurso misto, né? Tem tanto o recurso de ofício como o recurso ordinário. Posso passar a leitura do voto? Eu pedi, se por gentileza, interromper para registrar o voto no Sim, EPAT, sim, para a gente, eu não acredito, talvez fique mais fácil a leitura aqui pelo EPAT. exatamente. Fazer. Autorregistrados, conseguem ver se já está disponível? Sim. Bom, então o relatório está bem extenso aí, então eu vou passar ao voto. Inicialmente, passou o julgamento do recurso de ofício. Por preencher os pressupostos de admissibilidade, dele conheço. A representação fiscal alega, em suma, que, com relação à acusação do item 8 do inaugural, concorda com a redução do valor da multa quanto aos documentos fiscais vinculados a operações de adubo, conforme documentos de folhas 32.721 e 32.724. Entretanto, com relação ao entendimento exposto nas operações indicadas como de não incidência pela douta unidade de julgamento, entende como parcialmente correto, pois as operações que envolvem o CFOP 5123 não estão descritas nas hipóteses de não incidência do ICMS, de forma que pleiteia o restabelecimento da multa integral para operações com esse CFOP, e em razão dessas operações serem tributadas. Neste ponto, assiste razão à representação fiscal, posto que as saídas com CFOP 5.223 5.123 se referem à venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros remetida para a industrialização, por conta e ordem do adquirente, sem transitar pelo estabelecimento do adquirente, denominada industrialização triangular, nos termos do artigo 406 do RICMES. Trata-se, portanto, de operação de saída promovida por fornecedor que promove a entrega diretamente ao industrializador, executor da encomenda, mas emite a nota em nome do adquirente, de maneira simbólica, com destaque de ICMS, para registrar a venda das matérias-primas, produtos intermediários ou materiais de embalagem. Para acompanhar a mercadoria ao industrializador, o fornecedor emite uma segunda nota fiscal, utilizando o CFLP 5924. É nessa nota fiscal de remessa que não há o destaque de ICMS. É de rigor, portanto, que se restabeleça a multa do item 8 com relação a essas operações. Com relação ao item 4.10, o recurso de ofício discordou da decisão recorrida, observando que os valores para o cálculo da infração do item 4.10 devem ser alterados, vez que há notas fiscais relativas à entrada de mercadorias dentro do campo de não incidência do ICMS, tais como retorno de conserto, remessa para demonstração, etc. Alega que não houve a devida escrituração dos documentos fiscais e que existiram diferenças na movimentação de mercadorias do contribuinte, vez que os documentos foram fornecidos pelo próprio contribuinte e não são confiáveis. Nesse sentido, no entendimento da representação fiscal, caberia ao autuado desconstituir o trabalho fiscal, o que não teria sido feito. No entanto, a partir da análise limitada do relato e das provas apresentadas pela acusação, conclui-se que o agente autuante baseou a existência do fato indiciário na escrituração fiscal da empresa autuada. A defesa, por sua vez, argumenta que o fato indiciário previsto no artigo 509.5 do RICMES não ocorreu. Sustenta que a norma define como fato indiciário a falta de registro contábil das entradas de mercadorias, mas a autoridade fiscal não exigiu que a autuada apresentasse esse registro. A ausência de escrituração fiscal não implica automaticamente a presunção de omissão de operações e prestação de serviços tributáveis, conforme o artigo 74-A, 5 da Lei 6374 de 89. Para que se configure o fato indiciário previsto nessa norma, é necessário provar que houve entrada de mercadoria não registrada contabilmente.
Analisando as hipóteses previstas no artigo 74-A da Lei 6374 de 89, observa-se que a presunção implícita ao dispositivo é de que, ao se verificar qualquer das situações previstas, o contribuinte teria receitas ocultadas em sua contabilidade. Se houve escrituração fiscal das operações, mas não a contábil, pode haver cobrança do tributo por presunção de omissão de operações, mas não penalidade por falta de escrituração de documentos fiscais. Se nem a escrituração fiscal nem a contábil foram feitas, pode haver tanto a multa por falta de escrituração de documentos fiscais quanto a cobrança de imposto por presunção de omissão de operações tributáveis. A falta de escrituração fiscal não implica necessariamente na falta de escrituração contábil e vice-versa. A questão é se a norma do artigo 74-A5 da Lei 6374 de 89 permite presumir a falta de escrituração contábil com base na falta de escrituração fiscal. Desse modo, peço licença para transcrever textos da decisão de primeira instância, proferido pelo julgador ao qual rendo minhas homenagens. E aqui ele fala exatamente dessa questão, né, das escriturações. Destaquei bastante trechos. Em outras palavras, a ausência de escrituração fiscal e a ausência de escrituração contábil exigem tipos diferentes de provas para serem comprovadas. É importante destacar que não se pode afirmar automaticamente que a falta de escrituração fiscal leva necessariamente à falta de escrituração contábil, nem que a ausência de uma implica, pressupõe ou sugere a ausência da outra. Cada uma dessas situações devem ser avaliadas de forma independente, com as devidas comprovações específicas para cada caso. No caso concreto, era dever da fiscalização instruir o auto de infração com a documentação que tivesse o condão de comprovar a infração indicada no item 10, o que não ocorreu. Assim, a acusação é improcedente por ausência de provas. Isso porque não consta da autuação provas que demonstrem a falta de escrituração contábil. Portanto, diferentemente do que defende a representação fiscal, não era a autuada que deveria juntar esse documento para afastar a presunção do artigo 509-A do RICMES, mas o agente autuante que deveria apresentar tal documentação, para então fazer nascer a presunção pretendida. Dessa forma, o recurso de ofício é procedente, em parte, no que se refere ao restabelecimento da multa integral para operações com CFOP 5123, em razão dessas operações serem tributadas. Passo agora ao julgamento do recurso ordinário interposto pelo contribuinte às folhas 32.766 a 32.773. Em síntese, a recorrente aduz que a parte do AIM relacionada à glosa de créditos apropriados sobre suposta aquisição de bens ou serviços de uso e consumo carece da necessária fundamentação, pois, dependendo da destinação dessas mercadorias nos processos da recorrente, eles serão insumos e não materiais de uso e consumo. Verificação que era imprescindível e não foi feita. Em outras palavras, não há comprovação de tratar-se de materiais de uso e consumo. No que se refere ao item 1, relativo à interrupção, materiais de insumo. No que se refere ao item 1, relativo à interrupção do diferimento nas aquisições de cana-de-açúcar em caule, tem-se que, apesar das operações estarem escrituradas regularmente no livro fiscal próprio, conforme discriminado no anexo 4 do AIM, o contribuinte não está credenciado ao regime especial especificado na Portaria CAT 224 de 2009. Embora o lançamento do imposto sobre saídas anteriores deva ocorrer na entrada do produto, cana, para a fabricação de açúcar, álcool ou melaço, o parágrafo 3º do artigo 345 do RICMES trata apenas do diferimento do pagamento do imposto para a saída do produto resultante. Esse diferimento só é permitido com autorização por regime especial, conforme a Portaria CAT número 224 de 2009. A alegação de que a falta de recolhimento na entrada não prejudica o fisco é incorreta, pois a autuada violou a legislação e postergou indevidamente o pagamento do imposto. Assim, a exigência de ICMS, bem como a cobrança de juros e multa, está correta, e a pretensão de notificação apenas para o recolhimento do imposto não é legalmente fundamentada. Quanto às acusações fiscais dos itens 2 a 6, a recorrente limitou-se a questioná-las sem apresentar quaisquer justificativas ou provas concretas que infirmem as acusações, como as de seu efetivo direito a crédito. Nessa compreensão, esse egrégio tribunal já se manifestou no sentido de negar provimento ao recurso ordinário, que não demonstra o critério separador entre insumos e materiais de uso e consumo, qual seja a extinção integral e imediata no processo produtivo para que seja conferido o direito a crédito, se tratando de matéria de ordem probatória. Vejamos. Para aqui, ó, precedente recente aqui.
De start ausente, tais comprovações são procedentes as glosas dos itens 2, 3, 4 e 6. A defesa não forneceu nenhuma justificativa para o item 5, que acusa a empresa de ter se apropriado de créditos cujos valores já haviam sido registrados anteriormente no livro de registro de entrada, conforme evidenciado pela coluna data de entrada, folha 1, e corroborado pelo anexo 8A da autuação, folha 158, e outros documentos fiscais relacionados ao auto. Portanto, o item 5 é procedente também. Com relação ao item 7 do EI inaugural, a recorrente alega que a decisão recorrida deixou de analisar diversos pontos importantes trazidos pela defesa, visto que tratou-se de um erro de fato no momento da importação e transmissão da GIA. A defesa argumenta que os créditos foram lançados com base no parágrafo 3º do artigo 66 do RICMES, Código 799, e não no artigo 63, inciso 5, Código 712, como indicado erroneamente na GIA. Apresentou prints do programa SPED como prova, mas essas capturas de tela sem autenticação têm valor probatório limitado. O agente fiscal afirmou que o parágrafo 3º trata da vedação ao crédito, não do direito ao crédito, e não respondeu às provas apresentadas. A defesa não comprovou que os créditos lançados sobre o Código 799 atendem aos requisitos do parágrafo 3º do artigo 66 do RICMES, que exige que a prova de que os produtos ou serviços estiveram sujeitos ao imposto. Sem essa comprovação, a alegação da defesa não é suficiente para invalidar a autuação. Com relação às multas impostas, a recorrente alega que essa imposição pecuniária é irrazoável e desproporcional, requerendo a suspensão do presente processo administrativo para que se aguarde a definição da matéria na STF. E aí ela mencionou o recurso extraordinário 640-452. Em consonância com a decisão de primeiro grau, entendo que as aplicações estão em conformidade com a legislação vigente e guardam proporcionalidade com os danos causados ao Estado pelo descumprimento da obrigação tributária, de maneira uniforme ao disposto no artigo 85 da Lei 6874 de 89, 6374, desculpa. E o correspondente artigo 527 do RICMES. Com relação ao RE 640-452, não existe no processo administrativo tributário paulista a suspensão de processo em virtude de discussão de matéria sob o rito de repercussão geral. Ademais, com relação aos juros de mora aplicáveis ao montante do imposto e multa exigidos no auto de infração em referência, estes devem ser limitados pela taxa Selic em decorrência do entendimento da súmula 10 do TIT, decorrente de jurisprudência firmada pelo Poder Judiciário, com caráter vinculante para todos os seus órgãos de julgamento. Diante do exposto, com relação ao item 8, voto pelo parcial provimento do recurso de ofício para restabelecer a multa integral para operações com CFLP 5123, em razão dessas operações serem tributadas. Quanto ao recurso ordinário, dele conheço, pois atende aos requisitos de admissibilidade, dou parcial provimento para que se mantenha a decisão de primeiro grau ora recorrida com relação aos itens 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9 e 10 do auto de infração, porém com a limitação dos juros de mora pela taxa Selic, em conformidade com a súmula 10 desse tribunal. Pelo exposto, conheço do recurso de ofício dou-lhe parcial provimento para restabelecer a multa do item 8 do AIN com relação às operações com CFLP 5123, que são normalmente tributadas, bem como conheço do recurso ordinário e dou-lhe parcial provimento para que se mantenha a decisão de primeiro grau com relação aos demais itens da autuação, com exceção do item 10, julgado improcedente, limitando-se à incidência dos juros de mora pela taxa Selic, conforme súmula 10 do TIT. É como voto submeto meus pares, eu vou só pedir para editar o relato, porque eu tenho que corrigir alguns errinhos aqui. Já está habilitado, doutor Sulamita. Terminando de fazer a leitura, o processo está em discussão. Eu parabenizo a doutora Sulamita pelo voto proferido. Só uma primeira observação é que o item 10 é objeto do recurso de ofício. E ali na parte final, tem aqui falando que está no recurso ordinário, então seria só essa... Eu vou subir aqui, tá certo? Porque da leitura parece que está... que Eu tava está no tentando recurso entender também, ordinário e não no recurso de ofício. Também em relação ao item 10, que foi realizado o levantamento fiscal, o artigo 509-A do RICMES, ele
fala da presunção de omissão de operação tributada sem pagamento do imposto, a existência de entrada de mercadorias não registradas. Essa existência de mercadorias não registradas não tem nenhuma informação se é em relação aos registros fiscais ou em relação aos registros contábeis. O fisco entendeu que se trata de relação dos registros fiscais. Então, se você não escriturou a entrada das mercadorias e o contribuinte não contesta que houve a entrada dessas mercadorias, se você não contabilizou a entrada, tem-se a presunção, você tem um fato que é o não registro das entradas, e você tem a presunção da falta de pagamento do imposto na saída dessas mercadorias, que sequer foram registradas, foi efetuado o registro fiscal. O contribuinte poderia ter trazido um registro contábil ou algum outro registro, ou então alegado que não houve a entrada dessas mercadorias, mas não foi feito nenhum tipo de alegação em relação a isso. Então, efetivamente, essas mercadorias entraram no estabelecimento, a representação fiscal, inclusive, verificou quais eram as mercadorias, né, que eram retorno para devolução, ou então com não incidência do imposto, e pediu até pelo provimento parcial do item 10. Então, que teoricamente, né, seriam as mercadorias que não teriam a saída tributada, então, porque são mercadorias com não incidência, ou que sequer tiveram a saída por terem sido devolvidas. Mas em relação às demais mercadorias, se elas não estão registradas na entrada, em algum momento elas saíram e não foram tributadas. E a presunção do 509A não obriga ao que o fisco traga os registros, ou solicite, pleiteie ao contribuinte os registros contábeis. Fala apenas não registradas. Então, por isso eu entendo que, na verdade, em relação ao item 10, está correta a autuação, com exceção das operações que já foram destacadas pela representação fiscal, que o contribuinte realmente comprovou que teve não incidência ou retorno. Doutora Sulamita? Quanto a isso, é o que eu entendo, né? O fiscal autuante não trouxe ali a escrituração, e aí eu realmente entendo que não pode ser aplicada essa presunção do 509A. Aline, deixa eu entender. Então, a sua argumentação é de que o fiscal acusa de não registro de mercadorias, mas não apresenta os registros fiscais do contribuinte. É isso. Não, ele não apresenta os registros contábeis. A doutora Sulamita cancelou Contábeis. por não apresentar os contábeis. O fiscal partiu dos registros fiscais, verificou que não houve escrituração nos registros fiscais, apresentou os registros para trazer essa prova, e a doutora Sulamita entendeu que não é suficiente não são suficientes os registros fiscais, que seria, além disso, necessário que o fisco tivesse trazido os registros contábeis. Uhum. E aí, o que eu argumentei é que o artigo 509A em nenhum momento fala de registros contábeis, fala apenas de existência de entrada de mercadorias não registradas, não diz aonde. Não diz aonde. E nesse caso, como não diz aonde, a gente Sim. tem uma questão de interpretação aí, Exatamente. entendimento de cada um. A doutora Sulamita entende que tem que ser em tudo, que tem que ser nos fiscais, nos contábeis, então que tinha que trazer tudo. E o que eu entendo é que pelos fiscais e até pelos demais itens do auto, a gente consegue verificar ali quais são as mercadorias com não incidência, ou com que tiveram retorno, devolução, etc. O problema é que a gente está tratando de presunção, né? Quando se trata de presunção, ali tem uma linha bem tênue dessa possibilidade de ampliação aí dessa interpretação do artigo, né? Enfim. É que o fato para você ter a presunção é existência de mercadoria não registrada. O fato que
encontrado, o contribuinte a qualquer momento poderia ter contraditado a presunção a partir do que o fisco teve, a partir do fato que está na norma. Então, Mas, doutora Aline, se tiver registrado em tudo, nem de presunção precisaria, né? Porque se já tivesse no livro contábil e fiscal, já não precisaria de presunção, estaria escrito. estaria escrito. E a lei, eu acho que quando ela fala presunção, ela faz assim: o fiscal tem acesso à contabilidade da empresa e verifica uma discrepância entre a contabilidade e ali, aí cabe a presunção. Agora, aí não cabe, agora, se ele não verifica a contabilidade, eu acho que não cabe. É uma prova muito simples para ser produzida, para a gente ficar nesse embate aqui de interpretação do artigo. Basta o fiscal chegar à conclusão que há notas fiscais não registradas nos livros fiscais e pedir a contabilidade para ver se foi registrado ou não. E aí aplicar a presunção. Agora, não deixar de examinar isso, eu concordo com a sua amiga. E outra questão é abrir precedente também, né? É o que você falou, o acesso é fácil, né, para o fiscal fácil. juntar, e aí você sempre deixar todas as presunções serem passíveis de serem sem todas as provas, sem todas as escriturações, enfim, eu acho muito temerário abrir precedente nesse sentido. Na verdade, tem bastante julgamento em relação a isso, porque assim, o acesso dos livros contábeis para a gente, para o fisco, não é tão simples quanto os dos livros fiscais, né? Então tem bastante julgado. Mas doutora Aline, se o fisco Teria que pede fazer uma solicitação ele mesmo. pede a solicitação e por qualquer motivo nega e vai na plataforma Exped e não tem nada, informação e tal, aí a presunção vai a favor do fisco. Ele fala, tentei buscar os livros contábeis e não foi negado a possibilidade e o registrado na Receita Federal está zerado. Aí você tem uma presunção sólida. Agora, se quer pedir e buscar a presunção, eu concordo com a doutora Sulamita nesse ponto. Me parece que se eles deveriam também constar dos registros fiscais e não constaram, eu acho que a demonstração, eu tenho quase que certeza que absoluta que em todos os casos, a única prova que se apresenta são os registros fiscais com ausência das escriturações, já é suficiente para inverter o ônus da prova. E aí eu inverteria essa lógica que o Dr. Luiz está colocando, que eu concordo, que se tivesse registrado não precisaria nem de presunção, mas me parece que a ausência do registro nos registros fiscais, e pelo que a doutora Aline está falando, a doutora Sulamita também confirmou, esses registros fiscais estão ali demonstrando a ausência da escrituração, e parece que aí a prova, o ônus da prova do registro contábil desses documentos seria do contribuinte. Assim, a doutora Sulamita afirma que estaríamos criando aí um precedente. Na verdade, eu desconheço precedente no sentido contrário, de que seria exigido todos esses elementos contábeis, né? O contribuinte, via de regra, traz os registros contábeis para demonstrar, eventualmente, que houve esse registro ou que o registro, por algum erro formal, não constou ou algum problema, né? Se eu estou compreendendo bem a discussão aqui, esse é o cerne. É isso mesmo, doutora Aline? Os registros fiscais constam sem os registros das mercadorias ingressadas, e o auto caiu nesse ponto referente à ausência dos registros contábeis, é isso? Na verdade, a gente não teve acesso aos registros contábeis, né? Em razão de não ter os registros fiscais, teve a presunção de saída de mercadoria sem o pagamento do imposto. Nem o fisco pediu e nem o contribuinte espontaneamente apresentou em sua defesa os registros contábeis. A gente Aí, não teve acesso, porque assim, para ter acesso teria que ter feito dos contábeis, né? A gente tem acesso o fisco tem acesso aqui do estadual tem acesso aos registros fiscais, né? Para os registros contábeis ele deveria ter feito uma solicitação. E pelo que a doutora Sulamita falou, não teve a solicitação, né? O problema é presumir aí a falta de escrituração contábil também, né, dessas entradas. Enfim. Confesso que eu tô em dúvida. Deixa eu refletir por um minuto, doutor Luiz. Assim, a gente, de fato, eu peço desculpas, eu não pude ler o voto com antecedência, eu terminei aquele voto que saiu hoje de madrugada para variar. Então,
Deixa eu só me inteirar de forma mais apurada aqui do que consta no processo, para evitar eventualmente um pedido de vista desnecessário, mas eu, de fato, estou em dúvida. Vou pedir um minutinho, senhores. Essa discussão é referente ao item 10, né? É isso? Isso. Professor Lomita, eu não vou conseguir, de fato, concluir. Me parece que são bastante elementos aqui para serem analisados. Eu vou pedir vênia a Vossa Senhoria e vou solicitar vistas do processo para melhor analisar. Eu não tenho, de fato, uma convicção sobre essa questão, então prefiro tirar em vistas e prometo já trazer logo esse processo para a gente poder concluí-lo de uma forma mais Não, tranquilo. rápida É que assim, o possível. que acontece? O item 8 e 9 teve a falta de escrituração fiscal. E com isso, presumiu-se, ele não juntou a escrituração contábil, falando: olha, pela falta de escrituração contábil, estou presumindo que o imposto não foi recolhido, e aí teve essa autuação do item 10. Certo. É o que a gente está em discussão. Ter vistas. O auto de infração 441.598 foi solicitado vistas por mim, foram concedidas. Então, vou encerrar o processo. O próximo processo, na pauta, é o último, é o auto de infração 50238800, tendo como autuado Felipe Fidalgo Rogério, de minha relatoria. Não há, pelo menos, o que consta até aqui, pedido de sustentação oral. Eu vou passar a leitura das acusações e do voto.
Só um minutinho que eu vou registrar. Pode estar disponível para os senhores? Tá. Obrigado. Então, trata-se de um auto de infração, objeto do recurso de ofício por parte da representação fiscal, composto de duas acusações. Na verdade, de quatro acusações, três acusações. Trata-se de recebimento de mercadorias desacompanhadas de documentação fiscal pela empresa FFRR Ribeirão Preto Comercial Atacadista Limitada, essa baixada de forma voluntária e cuja acusação está sendo redirecionada aos sócios do estabelecimento, as pessoas físicas. Essas são as acusações, as três são decorrentes de recebimento de mercadoria desacompanhada de documentação fiscal. Faço então a leitura do voto no item 10. Em sede preliminar, a douta representação fiscal pugna pela declaração de nulidade da decisão recorrida por considerar que esta partiu de premissa equivocada, pois considerou inexistir dolo, fraude ou simulação aptos a atrair a responsabilidade do pagamento do ICMS-ST pelo substituído nos termos do artigo 267-A do RICMS, sendo que para chegar a esta conclusão, deixaram de analisar os documentos de folha 19 a 90 do AIM. De plano, verifico a ausência de relato circunstanciado, havendo exclusivamente a descrição fática das condutas infracionais no relato exordial do AIM, de onde extraio a acusação de dolo, fraude e simulação, todas as condutas, para afastar a aplicação do artigo 85-A da Lei 6.334 de 89. Pois bem, após detida a leitura da decisão recorrida, percebo que o julgador tratou das provas acostadas às folhas 19 e 90 nos itens 44 a 46 da decisão. E aqui trago esses itens. Concluo que o julgador não encontrou naquelas provas, PCNs, elementos que justificassem a acusação de fraude, dolo ou simulação por parte da empresa destinatária das mercadorias, motivo pelo qual, por considerar que a responsabilidade por interesse comum do parágrafo único do artigo 9º da Lei 6.334/89 trata do tipo de responsabilidade solidária previsto no artigo 66-C da Lei 6.364. Tá coerente esse parágrafo aqui. Relendo o parágrafo 13, né? Concluo que o julgador não encontrou naquelas provas elementos que justificassem a acusação de fraude, dolo ou simulação por parte da empresa destinatária das mercadorias, motivo pelo qual desclassificou responsabilidade por interesse comum do parágrafo único do artigo 9º da Lei 6.334, que trata do tipo de responsabilidade solidária. Prevista no inciso 11 e não supletivo do artigo 66-C da Lei 6.334 de 89. Ou seja, ainda que a douta representação fiscal possa discordar da conclusão a que chegou a decisão recorrida, não há como admitir que deixou de analisar os elementos probatórios ou que partiu de premissa falsa,
ao passo que considerou, além dos elementos probatórios, também a legislação de regência, cuja conclusão é bastante lógica e consistente. Diante do exposto, afasta a preliminar de nulidade da decisão recorrida. No mérito, quanto à responsabilização do substituído para pagamento de ICMS-ST, nos termos do artigo 267-A do RICMS, que regulamenta o artigo 66-C da Lei 6.334. A fiscalização atribuiu a responsabilização do contribuinte substituído, FRIR Ribeirão Preto Comercial Atacadista Limitada, por considerar estarem presentes os requisitos para tal, quais sejam não recolhimento do imposto pelo sujeito passivo por substituição, débito não declarado em guia de informação e ocorrência de fraude, dolo ou simulação. Os primeiros dois requisitos presume-se presentes diante da constatação por parte da fiscalização da nulidade das inscrições dos remetentes. Portanto, a questão aqui debatida se resume à presença de dolo, fraude ou simulação nas operações. Conforme já explanado, o auditor autuante, Noinhas Verdial, ao tratar do tema, limitou-se a alegar a existência desses fatos para excluir a aplicação do artigo 85-A da Lei 6.374, que trata da possibilidade de limitação de multas a 1% do valor das operações de saídas e prestações de serviços realizadas pelo estabelecimento infrator nos 12 meses anteriores à lavratura da infração. Não descreveu, seja no AIM, seja em outra peça de instrução do AIM, quais as condutas que, no seu entendimento, demonstrariam a ocorrência de fraude, dolo ou simulação. Em termos bastante superficiais, entende-se por dolo a consciência e a vontade de realização dos elementos objetivos do tipo do injusto doloso. Por simulação, as condutas previstas exemplificativamente no artigo 67 do Código Civil, a qual é definida por De Plácio Silva como substituição de um ato jurídico por outro, ou da prática de um ato sob a aparência de outro, com a alteração de seu conteúdo ou de sua data para esconder a realidade do que se pretende. E por fraude, a omissão de informação quando existente o dever de declarar, falsificação de documento, uso de documento falso, simulação, omissão de operação tributável, etc. Embora possuam definições aproximadas, notadamente quanto à fraude e à simulação, bem como possuam a mesma consequência tributária em caso de ocorrência de um ou outro, possuem requisitos e hipóteses fáticas diversas, com necessária implicação no direito ao contraditório. Nesse sentido, aponto o primeiro erro que me convence do acerto da decisão recorrida, ao considerar inexistentes os requisitos para redirecionamento da obrigação ao contribuinte substituído, ou seja, a indicação precisa de qual elemento do artigo 267-2A estaria presente na conduta descrita. É certo e não é necessária a demonstração da ocorrência de todos os três, mas de um deles, para que se redirecione a exigência. No caso, a auditora menciona a existência de todos, sem informar quais condutas e em quais elementos de prova baseou sua acusação. Tal ausência de demonstração já seria, no meu sentir, suficiente para atribuir prejuízo à defesa do contribuinte substituído, que está tolhido da possibilidade de contraditar a acusação de fraude, ou dolo, ou de simulação. Todavia, atento a esta ausência, a douta representação fiscal, após o julgamento em primeira instância, formulou diligência à autoridade autuante, folhas 435 e 440, para que a autoridade se manifestasse sobre, e é aí que trago a diligência da manifestação e leio os grifos. Em relação a ICMS-ST, esclarecer a razão pela qual não foi feita a notificação prévia para o contribuinte efetuar seu recolhimento. B. Da fundamentação apresentada pelo ilustre julgador fiscal. E C. Caso tenha identificado a existência de fraude, dolo ou simulação, apresentar os motivos determinantes de tal conclusão. Em sua resposta, informa que as verificações fiscais efetuadas nos emitentes dos documentos ora consignados, abro aspas, né? As verificações fiscais efetuadas nos emitentes dos documentos ora consignados presente aí constataram que houve simulação das operações e desta forma foram elaborados os competentes procedimentos administrativos de contratação de nulidade de PCNs, fecho aspas. E transcrevo aqui abaixo parte dos esclarecimentos prestados em resposta à diligência. Faço então a leitura do item 31. A autoridade inicia sua argumentação afirmando a ocorrência de simulação das operações. Contudo, fundamenta suas conclusões, ora pela existência de culpa, que não atrai responsabilidade do artigo 267-A, ora pela ausência de comprovação da boa-fé, que também não permite a aplicação do artigo 267-A, e ora pelo conhecimento prévio por parte dos autuados de notificações formuladas em outra IM, que aborda operações de um dos remetentes, tangenciando a possível existência de dolo indireto, pela assunção do risco por parte do contribuinte. Data havendo as conclusões da auditora, não entendo que tenha demonstrado e provado a ocorrência de simulação, fraude ou dolo, e concluo no mesmo sentido do julgador ACO, pela impossibilidade de atribuição de responsabilidade dos termos do artigo 267-A, o que, diante da ausência de notificação prévia, afasta a responsabilidade do contribuinte FFRR Ribeirão
Preto Comercial Atacadista, e, consequentemente, dos responsáveis solidários Felipe Fidalgo Rogério e Ricardo Rogério pelo ICMS-ST. Corrobora o entendimento de que as responsabilidades previstas no artigo 11, inciso 11 e 12, combinado com o parágrafo 1º do RICMES, não se aplicam aos casos de ICMS-ST, que possui regime jurídico próprio de atribuição de responsabilidade, nos termos do artigo 267 do RICMES, que regulamenta a responsabilidade supletiva do artigo 66C. Importa mencionar que os expedientes de constatação de nulidade, juntados pela fiscalização, não mencionam o contribuinte FRR Ribeirão Preto Comercial Atacadista Limitado. Em reforço, obter dictum, entendo que a apresentação de razões de acusação após o julgamento de defesa, tendo transcorrido em habeas o prazo para apresentação de relato circunstanciado e o prazo para manifestação fiscal, prejudica sobremaneira o trâmite processual e fere o princípio do contraditório por não permitir que o contribuinte apresente suas contrarrazões já em sede defensiva, suprimindo o debate desses argumentos da primeira instância, o que também fere o duplo grau de jurisdição. Quanto ao ICMS próprio da operação, compulsando aos autos, verifico que o contribuinte FRR está atualmente na situação cadastral de baixado pelo encerramento por liquidação voluntária, com data da ocorrência em 16 de setembro de 2019, as folhas 91. O presente AIM foi lavrado em 21 de nove de 2023. Pois bem, conforme reiterada a jurisprudência deste tribunal, a lavratura de AIM contra contribuinte com inscrição baixada configura erro na identificação do sujeito passivo, devendo o AIM ser direcionado às pessoas físicas constantes do quadro societário em obediência aos requisitos legais para atribuição de responsabilidade. São nesse sentido as decisões do AIM 400.124.2, proferido pela Câmara Superior em 18 de 8 de 2020, e 4096-8327, também da Câmara Superior, também 2020, cuja leitura vou poupá-los. Ainda outros precedentes, também vou poupá-los. No mesmo sentido, é o entendimento do CARF, consubstanciado na súmula 112, e aqui trago a redação. Pontuo que o presente caso se amoda com perfeição ao disposto no artigo 132, parágrafo único do CDN, ao passo que os sócios da empresa baixada, ao que tudo indica, continuaram a mesma atividade sob a IE 379-274-391-111 em Guarulhos, e aí trago a redação do 132. Todavia, não foi a opção do auditor autuante ao atribuir a responsabilidade dessa última. Pelo exposto, adiro ao posicionamento deste TIT, motivo pelo qual julgo, por este aspecto, correta a indicação inicial dos sujeitos passivos Felipe Fidalgo Rogério e Ricardo Rogério, sócios da FFR Ribeirão Preto Comercial, baixado regularmente em 16 de setembro de 2019. Estabelecida a identificação do sujeito passivo para a hipótese, resta estabelecer se este poderá figurar como responsável, primeiro pelo ICMS próprio da operação, nos termos do artigo 11, incisos 11 e 12, do RICMES, artigo 9º, incisos 11 e 12 da Lei 6.394, e posteriormente pela solidariedade do artigo 134.7 e 135.1 do CTN. Quanto ao artigo 11 e 12, conforme explanado em sede preliminar, não foi indicado pela autoridade autuante as condutas, não foram indicadas. As condutas que demonstrariam a ocorrência para a sonegação do imposto, motivo pelo qual a concorrência para a sonegação do imposto, motivo pelo qual não considero presente tal responsabilidade. Por outro lado, nos termos do artigo 11, inciso 11, combinado com o parágrafo 1º do RICMES e artigo 9º, parágrafo único da lei, há presunção legal do interesse comum para adquirente da mercadoria ou tomador de serviço em operação de prestação realizada sem documentação fiscal. Não desconsidero o posicionamento do STJ, aventado pelos recorridos, todavia, tal entendimento não é apto a afastar a norma vigente fiscal da legislação paulista. Resta estabelecer quanto à responsabilidade solidária dos sócios Felipe Fidalgo e Ricardo Rogério. O auditor autuante indicou a responsabilização do sócio como fundamento dos artigos 134.7 e 135.1 do CTN, que aqui trago. A do 134, os sócios no caso de liquidação da sociedade de pessoas, e no 135, a responsabilidade pessoal das pessoas referidas no 134. A douta representação fiscal argumenta que estaria presente a hipótese do 134.7 do CTN e 10, inciso 7 da Lei 6.374. Ocorre que referidos dispositivos remetem à liquidação de sociedade de pessoas,
as quais são reconhecidas pela doutrina como aquelas em que prevalece o aspecto da facta societatis, quais sejam sociedade em nome coletivo, de capital e indústria, sociedade em comum dita simples, sociedade em conta participação. Para a sociedade limitada, espécie societária da autuada, não se aplicam os referidos dispositivos dos artigos 134.7 e 10.7, respectivamente, do CTN e da lei. Ainda que possua posicionamento não estanque quanto às sociedades serem de capital ou de pessoas, por considerar que o aspecto pessoal da sociedade deve ser extraído das causas contratuais, no presente caso não há elementos para esta análise, nem tampouco foi objeto do contraditório estabelecido. Por conseguinte, rejeito o argumento da aplicação desses artigos. Ademais, exige o artigo 135 do CTN que os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado tenham agido com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos. É nesse sentido o posicionamento do STJ, recurso especial 1636-735/RS, de 2018. E trago aqui a leitura. O presente AIM não apresenta conjunto probatório suficiente que demonstre a ocorrência de excesso de poderes ou infração de lei, contrato social e estatuto por parte do sócio, pois os elementos probatórios trazidos pelos PCNs não mencionam a empresa FFRR Ribeirão Preto, muito menos os sócios ora indicados como responsáveis. A ausência de demonstração de boa-fé, ainda que possa fornecer em alguns casos elementos indiciados de dolo, fraude ou simulação, não se confunde com a demonstração por parte da fiscalização da participação dos sócios em atos praticados com excesso de poder ou infração à lei, contrato social e estatutos. Por tal motivo, entendo ausentes os requisitos para atribuição de responsabilidade solidária aos sócios, motivo pelo qual julgo incorreta a acusação por erro na identificação dos responsáveis, elemento essencial do lançamento nos termos do artigo 142. Por prejudicial ao mérito, deixo de analisá-lo. Na parte dispositiva, à vista do exposto, conheço do recurso de ofício, nego o provimento, referente ao IM 5023-3800, de 21/9/2023, e é como eu voto, o processo está em debates. Vou fazer a alteração do voto, tem bastante erro de português. Só um minuto. Alguma consideração sobre o voto? Doutora Aline, representação fiscal? Não tem nenhuma observação. Encerrando debates. Essa verificação do quórum. Verificado o quórum, inicia a votação. Encerrada a votação. Então, anunciando o resultado, no IM 50238800, recurso de ofício por parte da representação fiscal, prevaleceu o voto do relator no sentido de não provimento do recurso de ofício. Encerrando o julgamento. Esgotados os processos da pauta, solicito ao Oswaldo que encerre a gravação, agradecendo a presença de todos para essa sessão e pela colaboração nessa presidência interina, que de fato não é tão fácil como parece, né? Vou abdicar da próxima vez. Obrigado, Oswaldo. Se puder encerrar, por gentileza. Encerrado, presidente.